Mais um conteúdo aqui já pegando o edital da Guarda Municipal de Balsas aí. Para quem começou vendo aí, foi CRAS, né? E todas essas matérias elas estão interrelacionadas, né? A CRAS tem relação com regência e a gente vai ver mais adiante tem uma relação com concordância. Esse material que eu estou passando aqui é do conteúdo que eu estou seguindo do edital, né, do concurso da Guarda Municipal de Balsas. Então vamos ver aqui, ó, um pouco de teoria, que é para depois a gente passar para as questões atualizadas, né? 2022 e 2023, são com vídeos curtos de 10 minutos para você poder assimilar melhor, porque se fosse uma carga horária de 1 hora ficaria muito cansativo. É como se você fosse fazer uma prova. Quando você faz 1 hora de prova, você já fica cansado, né? Você vai ter que beber uma água, dar uma relaxada. Geralmente eles dão 3 horas de prova, porque eu não aconselho a ficar sentado essas 3 horas, né? Beba uma água, levante. Então, assim, vídeos curtos de 10 minutos, que é o que eles passam pra gente. Você pode assistir a hora que você quiser. A questão para assimilar é aos poucos, entendeu? Aí tem esses cursos justamente são para 10 minutos para você assimilar aos poucos. Aí você vai passando, o que você entendeu você não volta, né? Então vamos lá, concordância verbal. O que é concordância? A concordância verbal, vocês têm que ver o seguinte, são duas coisas. Primeira coisa, quando for sair uma questão, primeira coisa você tem que achar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito vai concordar com o verbo. É isso que é a concordância que vai pedir nas questões de prova. É isso que você tem que ficar atento. O pessoal da banca, eles vão colocar uns textos gigantes lá. O que eles vão fazer? Normalmente eles começam. O que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, geralmente ele vem acompanhado, ele é um substantivo, vem com artigo. Pessoal, se vier com preposição, não é núcleo do sujeito, esquece. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito vai vir acompanhado de um artigo. Se vier com preposição, esquece. Esquece. Então, vamos analisar aqui, ó. Concordância lógica, que é a parte fácil. Eu creio que eles não vão colocar assim na prova. Eles vão dar uma invertida. E eu vou te ajudar a você a olhar e organizar já de pronto, né? Automaticamente. Por exemplo, aqui, ó. Análise dos pesquisados, análise dos dados pesquisados pelos Estados Unidos e pelo Brasil revelam alterações. Lá na prova eles vão perguntar o seguinte: essa alternativa está correta? Se for um FCC, um FGV, se eles perguntassem assim, onde tá incorreta? Se fosse CES, está correta ou não? Essa questão. Vamos analisar aqui, ó. Colocando aqui, ó. Onde é que está o núcleo do sujeito? Por que eu sei? Por que eu já coloquei aqui? Análise é o núcleo do sujeito e os dados não é. Dos dados, dos é preposição. Dos dados já não é núcleo do sujeito. Dos dados pesquisados, né? É um complemento. Análise de quem? Dos dados. É isso aqui. A gente não está procurando preposição. Pelos Estados Unidos, pelo é preposição. Pelo Brasil é preposição. E aí vamos achar o quem? O verbo. O verbo. Onde é que está o verbo aqui, pessoal? O verbo revelar. Eu já mostrei aqui onde é que está o núcleo. Esse aqui, nenhum desses aqui poderia ser núcleo do sujeito. Por quê? Porque todos vêm com preposição. Certo? Então, o que acontece? Análise. Vamos ver. Ele concorda com gênero e número. A análise é feminino, certo? E tá o quê? A análise está no singular. A análise revela. Opa, o verbo está no plural. Não, tem que concordar com o núcleo do sujeito. Análise, o núcleo do sujeito está no singular. Então, revela, não está errado. Então, a análise o que, pessoal? Revela. Então, aqui, ó, tá errado. O verbo tem que concordar com o núcleo do sujeito. É só isso. Eles vão colocar assim, fácil? Não, eles vão dar uma mudada. Mas só que você vai procurar quem? O verbo e o núcleo. Esquece onde tem preposição, entendeu? Que aí fica fácil. Tome nota, tipos de sujeito. Ó, esse sujeito aqui gera o sujeito determinado, é o sujeito que você está vendo. E quando ele não colocar o sujeito aqui, ó, né?
Vamos ver aqui, ó, tem sujeito determinado é esse. E o sujeito oculto? Vamos ver mais na frente. Sujeito indeterminado, sujeito inexistente, sujeito na voz passiva, sujeito oracional, né? E oração sem sujeito. E quando não tiver um sujeito, como é que o verbo vai concordar? Como é que a gente vai fazer? Então, nas questões lá mais adiante, eu vou mostrar para vocês como é que vai fazer. Porque geralmente a banca vai colocar isso aqui, ó. Não vai colocar isso aqui não, tá? Então vamos ver aqui, ó. Sujeito. Olha só aqui, ó. Olha só um exemplo de sujeito. O sujeito aqui, ó como é que tá aqui escrito, pessoal, na ordem indireta. Ó, é indispensável o estudo. Opa! O que é indispensável o estudo? Então o sujeito tá aqui, ó. O estudo é indispensável. Ele é indispensável. É indispensável estudar. Sujeito oracional. Opa! Olha só aqui, ó. Sujeito oracional. Sujeito que é composto por um verbo. O núcleo é um verbo no infinitivo, tá vendo? É um verbo no infinitivo. Então, tem casos onde o sujeito vai ser um verbo. Olha aí, ó. Estudar. Estudar é indispensável. Aqui é o sujeito oracional. Por quê? Um verbo. Esse aqui é o predicativo. Entendeu? Isso aqui é um predicativo, é indispensável. Começa aqui, pessoal. É indispensável que Pedro estude. Oração subjuntiva objetiva. A gente vai ver isso aí mais na frente, que essa parte aqui é mais concordância, né? Mas esse exemplo aqui é muito importante também. Estruturas que permitem duas concordâncias corretas. É aqui que é o X da questão, pessoal. Vai ter lá na frente... ele vai colocar uma opção lá de A, B, C, D, E e vai dizer assim, qual a opção que permite mais de uma concordância, né? Qual que está correta? Lá na frente tem umas questões falando, aí vocês vão ver essas questões aqui, ó. Quando é que permite? Quando tem a questão da partitiva, maioria, minoria, quantidade. Quando tivesse uma coisa falando assim, parte de, uma pequena porção de, uma quantidade de, essas estruturas permitem duas concordâncias corretas. Lá na frente eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, a maioria concordou. Opa! Quando é a maioria, quando tem aqui, ó, a maioria concorda com o verbo. Então, mas quando é assim, ela permite dupla concordância. A maioria concordou e a maioria dos alunos ou concordou ou concordaram, mas isso quando vem um complemento. Se não vier um complemento, é só a maioria concordou com o verbo. Mas quando vier a maioria, né, dos alunos, esse dos aqui com preposição, a maioria dos alunos concordou, né, porque é de maioria e concorda com o complemento, concordaram. Então a maioria dos alunos concordou, né, a maioria concordou, aqui ó, e a maioria dos alunos concordaram. Então isso aqui tem dupla concordância. Vai estar lá no texto falando o seguinte, a maioria dos alunos concordaram, vai dizer que está errado. Não está errado. A maioria dos alunos concordou, se referindo à maioria, porque, mas isso, pessoal, é quando for partitivo, tá vendo? Tem a parte maioria, concordou, e a maioria dos alunos concordaram. Quando tiver porcentagem, nas linguagens modernas em que entram as expressões numéricas de porcentagem, a tendência é fazer concordar com o verbo com o termo preposicionado, que especifica a referência numérica, né? Ele vai concordar com o termo preposicionado. Você sabe o que é preposição, né, pessoal? Aqui, ó, 30% do Brasil, do Brasil, preposição do, lembra? Do Brasil assistiu à transmissão dos jogos da Copa, entendeu? Nesse caso aqui, vai ter dupla concordância, né?